superando a desordem. É o nosso tema de hoje. E eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. E nós vamos ler os versículos do 1 ao 7. Acompanhe aí comigo. Tem no telão de LED? Ó o QR Code aí, ó, para você acompanhar. A palavra declara assim, ó: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos que encarregaremos deste serviço. E, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Você pode fechar os seus olhos, baixar sua cabeça? Pai, nós te louvamos, Senhor. Bendizemos o teu nome e reverenciamos a tua presença aqui neste lugar. Graças te damos, Senhor, pelo privilégio de poder estar de volta aqui, para cultuarmos em família, para te adorar, para bendizer o teu nome. Nós só estamos aqui, Senhor, porque nós te adoramos, Pai. Fala conosco nessa noite, ministra aos nossos corações. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém e amém. Então, nessa noite, nós vamos superar toda a desordem, amém? Olha, porque nesse tempo de pandemia, você percebeu que Deus, Ele nos trouxe para dentro da nossa casa. E talvez, nesse período, algumas coisas foram ajustadas na sua família, amém? Mas também pode ter acontecido de ter tido alguns desajustes também, alguma desorganização. Muitas pessoas aproveitaram esse tempo para organizar o que estava desorganizado, por falta de tempo, né? E na minha casa eu quero dizer para você que a gente não tem mais regra. Ó, o menino dorme, Vitinho, que 5 horas estava dormindo, da meia-noite ele está pedindo bolacha com leite. Então, o negócio está meio desorganizado, porque a pandemia trouxe isso também, né? A gente perdeu os nossos horários, as nossas regras. Quem é que vai ter regra numa casa, trancado com 3 crianças, minha gente? Os meninos sem poder correr, sem poder... Não teve. Mas, então, esse tempo é um tempo de ajuste. O Senhor está nos trazendo para fora, porque Ele acredita que houve ajuste na nossa vida, amém? Ele acredita que o tempo de desordem acabou, que é tempo de ordem, tempo de ajuste, porque nós não podemos perder mais tempo. Não há tempo para perder tempo. E o Senhor nos trouxe de volta com esse intuito. Por isso que nessa noite você vai sair daqui botando tudo no lugar. E pode dar glória a Deus e aleluia. Então, você foi chamado nessa noite para prevalecer. E eu quero que você acompanhe comigo, porque, olha, existem áreas e situações na nossa vida que precisam de ajuste. Preste atenção, não existe progresso sem ordem primeiro. Para existir um crescimento saudável, é necessário ordem. Não é assim? Não tem, a gente vê as crianças na rua, isso daí é criado como cria batata, né? O povo não diz isso, né? Cria de qualquer jeito, cresce de qualquer jeito. Não, mas todo crescimento saudável requer ordem. Quer ver o crescimento da nossa igreja?
Quem lembra o tamanho da nossa igreja? Quando a gente chegou aqui, não tinha, a gente tem hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, mais de 30 ministérios. E esses ministérios nasceram para pôr ordem. Havia necessidade e Deus ia dando a direção. Abra isso, faça isso, faça isso. E é por isso que você hoje está aqui, porque Deus, Ele ama ordem. Deus é um Deus de ordem. Tudo que Deus faz é debaixo de muita ordem. Então, olha, na nossa vida, a gente só vai prosperar, só vai avançar naquilo que em Deus transformamos. Olha, Deus sempre vai dar as instruções certas para a execução do propósito dEle. Você não está aqui por acaso, mas ouça a voz de Deus, ouça a ordem que Ele está te dizendo. Ouça a direção que Ele está te dando. Qual era o cenário? O que foi que a gente leu? O cenário era de crescimento, mas de desordem. Menina, eu olhava para aqui, não tinha ninguém. Agora eu estou olhando para tu, vou descer. Vou pregar andando aí. O cenário era de desordem. Por quê? Porque estava crescendo e havia muitas necessidades. E os apóstolos não estavam dando conta. Então, olha, se a igreja crescia, a necessidade do cuidado aumentava. E qual era a petição? Olha, as nossas viúvas não estão sendo atendidas. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu creio que Deus nos incomoda primeiro, para depois realizar um mover que incomoda muitos. Primeiro Deus vai incomodar você. E esse incômodo vai causar incômodo em muitos. Primeiro vai ser em você, para depois ser em muita gente, para depois ser numa multidão. Mas vai começar primeiro em você. Vai começar em você. Ele primeiro fará a obra Ele primeiro fará em você a obra que Ele deseja fazer através de você. Faz 4 anos que você escuta isso. Primeiro Ele vai fazer em você. Olha, o nosso Deus, Ele é um Deus organizado. Ele não vai deixar você levar o coração de outras pessoas a um lugar onde você nunca esteve. Primeiro vai ser em você, para depois ser através de você. Repita comigo, primeiro vai ser em mim. Bata aí para você sentir. Primeiro, vai bater aqui primeiro, para depois transbordar e tocar em outras pessoas. Mas primeiro vai ser em você. E nesse tempo de quarentena, nós fomos levados a alguns ajustes. Por quê? Porque Ele estava nos ajustando para trazer a gente para fora. Primeiro Ele nos ajustou. Ele vai fazer ajustes pessoais, para depois fazer através de nós ajuste para essa geração. Você vai ser alguém que vai levar ajuste de Deus para uma geração. Dê um glória a Deus. Receba aí em nome de Jesus. Você, sabe a chave de tudo isso? É olhar primeiro para você. Olhe primeiro para você. Aonde está a desordem em você? O segredo de gerar ordem, onde tem desordem, é primeiro olhar para mim. É primeiro você olhar para você. Olhe para você. O salmista, no capítulo 19, versículo 12, diz assim: quem há que possa discernir as próprias faltas? Ele estava olhando para Deus e: Deus, me ajude a discernir, me oriente, me mostre onde estão as minhas falhas. O salmista estava pedindo para Deus transformar, para Deus o encorajar a avançar. Mas primeiro me mostre onde estão as minhas falhas. Existe um caminho, irmãos, para a descoberta do que está em desordem. E esse caminho se encontra em Jesus. É no Espírito Santo, que é aquele que nos ensina acerca de todas as coisas. Ele te revela aonde está a desordem. O nosso maior problema não é enxergar desordem na vida do outro. É fácil, né? Não é? Não. É só eu que é fácil para mim, né? É difícil a gente enxergar a desordem na nossa vida. Eu me lembro de uma história que eu ouvi de um casal recém-casado. E eles foram morar numa casa e todos os dias aquela esposa se levantava e organizava a mesa. E da janela dela dava para ver o quintal da vizinha. E quando ela se sentava para tomar café com o marido, ela olhava da janela e dizia: meu Deus,
Oh, eu não vejo a hora de ficar amiga dessa mulher para eu ensinar ela como é que se alveja um lençol. Porque olha que lençol encardido. E no outro dia, a mesma coisa, estava lá a vizinha, estendendo seus lençóis brancos encardidos na visão dela. E ela, meu Deus, não tem ninguém que ensine essa mulher a usar Vanish. Não tem. Essa mulher não sabe botar um lençol de molho para ficar branquinho. Aí houve uma manhã, onde o marido dela acordou mais cedo e preparou o café. E quando aquela mulher se sentou para tomar café, que ela olhou na janela, ela disse, amor, alguém ensinou essa mulher a alvejar, olha o lençol dela como está branco. Aí o marido dela, amavelmente, olhou para ela e disse, fui eu que limpei a janela. Porque é muito fácil nós encontrarmos a desordem na vida do outro, quando muitas vezes a desordem está na nossa visão, está na nossa vida, está na forma como eu enxergo a vida. Talvez essa seja uma realidade na sua vida. Você está olhando para a desordem do vizinho, está olhando o que está de errado na casa da sua irmã, na casa de uma amiga, quando na verdade a desordem precisa ser em você. Você precisa olhar a sua desordem e querer ajuste. Jesus ensinou isso em Mateus 7. Está lembrado lá da trave do cisco? Alguém querendo tirar o cisco do olho do outro, quando na verdade tinha uma trave nos seus olhos. E quantas vezes, irmãos, nós nos deparamos com situações assim? Nós estamos com uma trave quando querendo tirar o cisco do outro. Quantas vezes? Mas olha, Jesus está nos ensinando que a nossa limitação não é enxergar os erros, mas enxergar o erro nosso, não é enxergar o erro do outro. Deus não te colocou aqui para você estar apontando o erro de ninguém, não. Deus te colocou aqui para te consertar, para acabar com toda a desordem na sua vida, para você marcar uma geração. E não dá para ser uma forma defeituosa, porque se uma forma é defeituosa, toda a sua produção vai ser defeituosa. Você foi chamado para ser a forma que forma, você foi chamado para tocar em gerações, mas você precisa estar com a sua vida em ordem. É para isso. E olha, primeiro preciso me permitir ser ajudado, para depois ajudar. Se você já andou de avião, você deve saber, mesmo você que não andou, mas você já deve ter assistido, que antes do avião decolar, quem aparece? A aeromoça, né? E ela vai e começa a dar instrução. E eu não sei se você já percebeu que, quando ela vai falar da máscara, o que é que ela diz? Primeiro coloque em você. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você hoje? Cuide primeiro da sua vida. Quer cuidar da vida do outro? Cuide primeiro da sua vida. Quer ser referência na vida do outro? Cuide primeiro da sua vida. Acabe de estar apontando o dedo para fulano, para ciclano, para betão. Olhe, pega o seu dedo e aponte para você. Olhe para você. Vá para onde você gosta de apontar. Deixa eu lhe dar uma dica. Eu gosto. Gosta, né, Fernanda? Vá para frente do espelho. Vá para frente do espelho e comece a apontar o dedo na cara lá de quem você está vendo. Você está errado, você está na desordem. Comece a dizer. As mulheres que estão aqui sabem que a gente na rede de mulheres, eu digo o quê? Entre nós mulheres, vá para o espelho e diga, maravilhosa. Está linda hoje. Arrasou. Aí você faz isso também para enxergar a desordem. Para enxergar a desordem, você olha no espelho e aponta o dedo para você. Minha gente, como eu estava com saudade disso aqui. De vir para cá, eu estava. Vou mentir? E olha, Deus, Ele cuida de nós de uma maneira sobrenatural. Deus sabe como tratar de mim e de você. Você está lembrado como foi que Deus tratou Davi? Lembra lá de Davi, quando estava sem ter o que fazer? Porque quando a gente está sem ter o que fazer, a gente só pensa besteira. E Davi, em vez de estar na guerra, estava onde? No terraço, olhando para a mulher dos outros. E o que foi que aconteceu? Tomou aquela mulher para si, foi aquele saceiro, que você já deve saber, mas se você não sabe, vá lá em 2 Samuel, leia. E o capítulo 12 diz que Natã mandou chamar ele, foi ter uma conversa com ele. Natã é o profeta. E Natã chegou para Davi para contar uma história. Disse, vem cá, Davi, rei Davi. Disse, olha, tem 2 homens, um rico e um pobre.
O rico tem muitas ovelhas, muito gado. Pensa num homem cheio de coisa. E o pobre não tem nada, a não ser os filhos e uma cordeirinha, que ele cuida como se fosse filha dele. Mas certo dia, chegou um viajante e pediu comida para o rico. E o rico, em vez de tirar das suas ovelhas, da sua riqueza, tomou a cordeirinha do pobre e deu de comer ao viajante. A palavra declara, viu? Está lá em 2 Samuel 12, que Davi se irou. Davi disse, tem que mandar matar esse homem. Tem que me reaver 4 vezes mais a cordeirinha. Aí Natã olhou bem nos olhos dele e disse, esse homem é você. Davi, esse homem é você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tem que olhar para o erro do outro, que seja para identificar o seu antes. Deus pegou Davi, contou uma historinha, quando na verdade o protagonista da história era ele. O errado era ele. O que estava em pecado era ele. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, cuide da sua vida. Cuide primeiro da sua vida. Isso é humildade. Isso é a humildade contra o orgulho. Porque nós somos, irmãos, especialistas em apontar o dedo para a vida do outro. Nós somos especialistas nisso. O orgulho é parecido com mau hálito, né? A pessoa que está nem sente, mas todo mundo ao redor sabe que ele tem. O orgulhoso se posiciona assim. Todo mundo sabe que ele, mas ele diz que não é ele, não. Não é assim? Quem condena o outro fazendo a mesma coisa é hipócrita. Quem condena o outro fazendo a mesma... Eu poderia passar a noite aqui dando versículos, porque Jesus ele ensinou isso muitas vezes. Lá em Mateus 18, com o credor incompassivo, lembra? Lembra do credor incompassivo que o rei perdoou a dívida e ele não perdoou? É assim. E o que é que a gente precisa aprender nessa noite? O texto nos apresenta um tempo de decisão. A necessidade estava diante deles, mas seria preciso decidir ajustar aquilo que estava desajustado. Deus está nos convidando nesta noite para pôr ordem em toda desordem. E eu quero que você olhe para você mesmo, porque vai ser com você hoje. Olhe para você mesmo e se pergunte, o que eu preciso buscar para ter ajuste? O que eu preciso? E eu quero te dar 3 chaves importantes para que você busque-a e encontre a ordem necessária para a sua vida. A primeira é, busque no Senhor capacidade de enxergar. Repita comigo, capacidade de enxergar. O texto diz que houve grande reclamação pelo descaso, pelo abandono, faltou compromisso dos irmãos com as coisas de Deus. Por quê? Porque as viúvas não estavam sendo atendidas. E o versículo 2 diz assim, em razão disso, então, por isso, enxergando o descaso, os apóstolos tomaram uma atitude. Mas foi necessário que, irmãos, eles reconhecer que estavam errando. Mesmo a igreja, o povo crescendo, a igreja se multiplicando, o povo aceitando, eles podiam muito bem ser orgulhosos e dizer que nada, meu Deus, o negócio está crescendo, o negócio está aumentando, está tudo dando certo, tem erro nenhum não, bora embora, bora em frente. Eles pararam, analisaram e a palavra declara, então, em razão disso, olha que coisa linda, eles reconheceram a falta de ordem. Quem se acha alguma coisa por não enxergar seus erros, cai numa cilada. Eu não sei se você conhece alguém que é assim. Talvez até você não precisa balançar a cabeça dizendo não. Mas talvez você seja assim. Seja uma pessoa que não reconhece que errou. E é por isso que a sua vida está em desordem. Porque Deus trouxe você aqui para que você entenda. Entenda que esse orgulho tem que dar lugar à humildade do Senhor. É dar lugar para Ele trabalhar, para Ele desenvolver aquilo que Ele quer desenvolver através de você. Mas primeiro precisa acontecer em você. Você precisa reconhecer. Lembra lá do fariseu e publicano, lá em Lucas 18. Como era que o fariseu orava? Louvado seja eu, toda a glória é para mim. Eu dizimo mais do que todo mundo. Eu oro mais do que todo mundo. Eu não sou igual a esse publicano. E como era que o publicano? Improvável.
rejeitado. Orava, nem a cabeça ele levantava. Ele não levantava nem a cabeça e dizia: pobre de mim, pecador, eu que sou pecador. Reconhecendo quem ele era diante da grandeza de Deus. Enquanto o fariseu só enxergava o erro do outro, o publicano só enxergava os seus erros em arrependimento. Nossa melhor oração é clamando pela misericórdia e socorro divino. Essa é a nossa melhor oração. É quando você se humilha na presença do Senhor. Jesus disse: aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Queridos, não há nada em nós mesmos para nos orgulhar. Busque ver com os olhos do Senhor, e assim nós seremos pessoas melhores. Deixamos de ser egoístas, orgulhosas, descompromissadas, desatentas. Esse é o desejo do Senhor para mim e para você. Reconhecer que não há nada de bom em nós se não for a presença do Espírito Santo na minha e na sua vida. Dê um glória a Deus por isso. Se não for a presença dele. A segunda coisa, a primeira é a capacidade de enxergar, a segunda é a capacidade de organizar. O texto diz que houve uma direção divina. Houve uma direção divina. Aqueles homens se juntaram e disseram: vamos levantar 7 homens. Mas foi qualquer homem? Foi não, minha gente. A Bíblia declara que eles escolheram homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Homens de boa fama, de um testemunho irrepreensível. Homens que eram cheios da presença do Espírito Santo e de sabedoria. Você que está em casa também dê glória a Deus aí na sua casa, que eu não esqueci de você não, viu? Agora eu sei que eu tenho que falar com você também. Dê glória a Deus aí da sua casa. Amém? Olha, a forma de tomada de decisão demonstra de onde parte a sua inspiração. A forma como você lida com a decisão vai apontar para onde está a sua inspiração. Quem é a sua inspiração? Quem é que guia a sua vida? Quem é a inspiração da sua vida? Quem tem te dado a direção? Preste atenção que nós precisamos colocar para fora aquilo que está dentro de nós. Quem é que habita dentro de você? Você precisa colocar para fora. E eu só consigo colocar as coisas em ordem quando eu me posiciono em submissão. E submissão a quem, irmãos? A Jesus, a presença do Espírito Santo. Submissão não é autoanulação, mas é autonegação. Negar-se a si mesmo, anular a sua vontade em detrimento da vontade do Senhor. Fazer a vontade dEle. O que precisamos é cuidar da nossa inspiração para transformar nossa reação. Cuide da sua inspiração para transformar a sua reação. O orgulho é um bloqueador divino. O orgulho bloqueia toda intervenção divina na sua direção, sabia? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A humildade é um canal aberto para toda intervenção divina te alcançar. Enquanto o orgulho bloqueia, a humildade abre as portas para o que é divino, para o que é sobrenatural. Toma conta da sua vida, preencher o vazio que só Ele pode preencher. É a presença do Espírito Santo. Olha, quando achamos nossa limitação, abrimos as portas para o agir da unção. Quando o Espírito Santo nos capacita, o poder vem dele, em nossa disponibilidade. Ei, você está cansado de ouvir que Deus não está à procura dos talentosos, dos melhores, não. Deus está à procura de corações disponíveis, porque o que você precisa, Ele já te deu. Você não vai agir porque você é bom, porque você é talentoso, porque você sabe fazer, não. É pela presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa para tocar essa geração está no Espírito Santo de Deus. E se ele habita em você, está aí dentro de você. Amém?
Glória a Deus. Queremos até organizar aquilo que está desorganizado, mas não temos atitude. Você conhece alguém que sabe onde está errando, mas não toma uma atitude para consertar? Não tem aquela pessoa que parece uma cabeça, você fala, você dá conselho, você diz, a gente só falta... Tem gente que eu queria barrar e empurrar assim, vai. Abrir a cabeça, botar a Bíblia dentro. Não tem? Tem. Mas não tomam atitude. Não conseguiremos caminhar em ordem espiritual se não deixarmos a desordem de lado. Porque Deus é um Deus de ordem. Busque a unção do Espírito Santo. E isso te ajudará a vencer o que vem para te cansar. Às vezes você está cansado porque você está gastando energia na direção errada. Com as coisas erradas, querendo pôr ordem do seu jeito. Sabe por que o seu jeito não deu certo? Porque o jeito de Deus é melhor. O seu jeito não deu certo, porque o jeito de Deus é melhor. E enquanto você querer fazer do seu jeito, não vai dar certo. Porque do jeito de Deus, sempre será o melhor. Amém? Busque a capacidade de organizar. E por último, a capacidade de transmitir. Busque no Senhor a capacidade de transmitir. Olha o que a palavra declara. O texto diz que a proposta agradou a todos. Nossa maior preocupação, irmãos, não se resume em agradar as pessoas, mas só conseguimos agradar a Deus quando amamos e servimos as pessoas. Na semana do Dia das Mães, eu estava na rede social e eu vi um vídeo de uma senhorinha que tinha acabado de completar 100 anos. E uma pessoa estava conversando com ela, falando de que coisa linda. Naquele dia ela já tinha 101 anos. E ela falando, e a moça perguntou para ela, mas qual é o segredo para ser feliz? Qual é o segredo da felicidade? A senhora com 100 anos... Sabe qual foi a resposta dela? Ser boa para todo mundo. Sabe o que ela estava dizendo? Amar e servir as pessoas como a Deus. Ser boa para todo mundo. Não perca tempo, não gaste sua energia fazendo outras coisas, senão aquilo que Deus nos chamou para fazer. Deus chamou a mim e a você para amar as pessoas, para servir as pessoas, para transmitir aquilo que Ele colocou dentro de você. E se você está aqui nessa noite e não conhece Jesus, tem uma porção para você também. Talvez você chegou aqui desacreditado, talvez você tem uma história de fracasso, de medo, de derrota, mas Deus trouxe você aqui para dizer nessa noite, você tem algo dentro de você que pode tocar essa geração, porque foi eu que te fiz, eu sei. Não é sobre o que as pessoas dizem sobre você, é sobre o que Ele diz quem você é. Foi Ele que nos fez, Ele sabe para que nós seremos usados. Deus, quando estava ali fazendo, Ele sabia qual era o propósito, qual era a utilidade. E se você chegou aqui com uma negativa do mundo, não se preocupe. Tem uma resposta positiva de Deus aqui dentro para você nessa noite. Amém? Amém? Dê um glória a Deus aí. Vocês estão entendendo, irmãos? Diga aí tudinho. Os versículos 5 ao 7 diz que quando somos direcionados pelo Espírito, não nos cansamos e vemos resultado. Entenda, somos abençoados pelo que carregamos. E o que é que você carrega? A Bíblia diz que você é a carta de Cristo. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Você carrega uma mensagem, você carrega Jesus. Quantas vezes você não já ouviu a mim e ao pastor falar que as pessoas entram aqui por essas portas procurando Jesus, mas quando ela chega ali na calçada, quem é que ela encontra? Ela encontra os guardiões, ela encontra com você. Você é a pessoa de Jesus aqui na terra. Você é a carta de Cristo. Deus deseja trabalhar em você e a partir de você, mas isso só vai acontecer, irmãos, quando a gente reconhecer nossas limitações. E lembra lá de Isaías capítulo 6, da visão que Isaías teve com o Senhor?
Isaías foi tocado, e sabe o que Isaías disse? Ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele reconheceu as falhas dele e do seu povo. E o que foi que Deus fez? Deus disse, então, Deus, né? Já sabendo, né? Porque já tinha trabalhado no vaso, viu? Já tinha trabalhado, já tinha descido brasa para queimar a boca. Aí Deus, então, quem eu vou enviar, né? A quem enviarei? Qual foi a resposta de Isaías? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, o Senhor tratando você, para no final Ele olhar para você e dizer assim, a quem eu enviarei? E você imediatamente levantar a sua mão e dizer, eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto, eu estou tratado, eu passei, eu estou apto. É a você que Ele vai querer enviar. Deus só transforma áreas em que reconhecemos os nossos erros. A palavra declara em Marcos 2,17, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Deus está capacitando você, seremos capazes de transmitir a mensagem quando organizarmos bem a nossa vida. Lembra lá, era para servir, irmãos. Aqueles irmãos estavam sendo comissionados para servir. Você que acha que pode servir de qualquer jeito, pode não. Porque está lá na palavra, o que é que ele precisava para servir? Boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Ora, você precisa ser aprovado para servir ao Senhor. Você precisa ser aprovado. Você precisa ter um testemunho irrepreensível. Sim, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Sim, e você precisa usar de sabedoria. E assim o Senhor vai te usar muito mais do que você pediu ou do que você deseja. Deus vai fazer você tocar toda uma geração. Deus não trabalha com coisa pequena não, irmão. Por isso que a gente quer uma igreja, um terreno. O terreno está lá, Canaã, a gente vai... Agora eu me empoderei. Porque a gente não pode perder tempo, não. Vem uma pandemia para acabar. Não vem a pandemia para acabar com tudo, não. É para encorajar. A pandemia foi um catalisador. Sabe o que é um catalisador? Uma coisa que acelera a gente. Está lembrado da palavra? Como foi? 10 anos. 2 anos em 10 anos. Aí você pensa que parou. Parou não. Você pensa que, olha, o seu pastor trabalhou muito mais em 3 meses do que ele trabalhou o ano todinho. Esse homem, olha, se ele não gosta de dormir, na pandemia foi que ele não dormiu mesmo. Eu dormi, irmãos. Eu dormi, não vou mentir. Mas, sabe, porque essa pandemia veio para acordar o povo de Deus. Essa é a nossa hora. Chegou a nossa hora. Foi para esse tempo que o Senhor nos levantou. A gente vai marchar, Eudes. A gente vai dar 7 voltas, 14, 70, conta. E no final a gente vai gritar, os muros vão cair, a gente vai entrar na Canaã. As muralhas vão cair, a gente vai tomar posse da Canaã. Porque Deus não é um Deus de coisa pequena. Deus, quando se refere ao seu povo, para tocar uma geração. Sabe o que é uma geração? É muitas pessoas. Olha, geração diz respeito ao filho, do filho, do filho, do filho. Não é sobre só isso que está aqui, não. Você foi chamado para deixar um legado. Você foi chamado para fazer história. Deixe de pensar pequeno. Por isso que a gente quer a igreja para 2.000 pessoas. Para começar. Para começar. E era para ontem, viu? Era para ontem. Já era para a gente estar lá. Amém? Então use esse tempo como um catalisador, como um acelerador das coisas de Deus na nossa direção. Deus tem pressa. Agora, se Deus tem pressa e você anda igual a tartaruga, deu errado, né? Se Deus tem pressa, a gente precisa andar apressado junto com Ele. Amém? Devemos reconhecer as nossas limitações e cultivar um espírito ensinável. Continue a acreditar que Deus é a fonte da solução para que toda desordem se transforme em ordem e todo desajuste em ajuste, toda estagnação em ação. Olha que tremendo. Transforme toda ordem, toda desordem em ordem, todo desajuste em ajuste e toda estagnação em ação. Busque ser um instrumento de Deus para essa geração.